E aí, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3, que nos dizem o seguinte: Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Amados e amadas em Cristo Jesus, todos, acredito, já ouviram falar acerca de Daniel, o profeta, e fora um profeta que profetizara a grande maioria, grande parte do seu ministério no cativeiro babilônico. Quando falamos de Daniel, lembramos logo do episódio Daniel na cova dos leões. Mas Daniel, Deus operou muitas coisas na vida de Daniel, que não somente foi o livramento ali na cova dos leões. Amados e amadas em Cristo Jesus, apenas para contextualizar, é importante mencionar que Daniel, bem como Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, o seu nome era Beltesazar, nome babilônico. Daniel estava cativo na Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia, bem como muitos do seu povo em Israel. Nos anos 589, 587, 586 a.C., Nebuzaradão, capitão da guarda de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, durante 3 anos cercou Jerusalém, de modo que muitos morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém, e o povo então se rendeu ao rei da Babilônia, e durante 3 levas o povo foi levado cativo para Babilônia. E era uma distância cerca de 1000 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. Todavia, na distância que hoje é mais ou menos 1h10 de avião entre Vitória, Espírito Santo e São Paulo, aquela época era uma viagem de 3 meses. E nesta viagem muitos morreram, e nesta viagem muitos pereceram. Mas convém destacar que basicamente a elite do povo de Israel foi para a Babilônia. Os mais pobres entre o povo, que era uma parcela considerável de camponeses, ficou ali em Israel. E os mais nobres entre o povo foram levados cativos para a Babilônia. E entre estes estavam Daniel. E na Babilônia eles eram escravos. Na Babilônia eram cativos. Na Babilônia, se nós lermos os Salmos de número 137, os cantores que não eram levitas, porque não tem absolutamente nada a ver levita com cantor na Bíblia Sagrada. Os cantores penduraram as suas harpas no salgueiro que há nos rios da Babilônia, e aqueles que os levaram cativos, ou seja, os babilônios, lhes pediam: cante para nós uma das músicas, um dos cânticos, um dos louvores lá de Sião, da vossa terra. E eles disseram assim: como poderemos entoar o cântico de Sião, estando nós em terra estrangeira? Me lembrei daquele versículo que diz: quem está alegre canta, e quem está triste ora. Amados, eles já estavam tristes e angustiados, era terra estranha, era terra inimiga, era terra do opressor, era terra de cativeiro, era terra de lutas e provações. E como poderiam entoar o cântico de Sião estando nesta circunstância, estando nesta situação? Eles faziam parte da maioria, a maioria que no meio da luta do deserto, do problema, desiste, a maioria que no meio da provação debanda, a maioria que no meio da aflição no meio da aflição desiste, no meio da aflição rasga a carteirinha de membro, no meio da aflição desvia dos caminhos do Senhor, no meio da aflição deixa Deus de lado, no meio da aflição esquece-se de Deus. Mas havia uma minoria, tal qual Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, junto ao rio Quebar eu tive visões de Deus. E olha, interessante que no mesmo rio onde os cantores penduraram as suas harpas, deixaram de orar, deixaram de clamar, deixaram de adorar, deixaram de buscar a Deus.
deixaram de louvar ao Senhor. No mesmo rio, Ezequiel teve visões de Deus. Aleluia! E Daniel ali se sobressaiu dentre os seus irmãos, porque Daniel tinha vida íntima de comunhão e de intimidade com Deus. E aqui ele vai dizer: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas. Daniel, nós já vimos, nós lemos, melhor dizendo, em seu livro, que ele orava cerca de 3 vezes ao dia com a janela virada para a banda de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. E ali, amados em Cristo Jesus, nos dando a entender que Daniel tinha vida de oração com Deus. Daniel tinha vida de busca íntima com Deus. Certa feita, ouvi um pregador vaticinar que mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Daniel poderia também ter abandonado, ter parado, desistido, junto aos cantores que penduraram as suas harpas junto aos salgueiros do rio Quebar. Mas Daniel era homem de oração. E aqueles que oram e que buscam a Deus, Deus lhes dá força em meio ao deserto. Deus lhe dá força em meio à fraqueza. Deus lhes dá alegria em meio à tristeza. Deus lhes dá satisfação em meio às tribulações. Amados e amadas em Cristo Jesus, Daniel não parou, não desistiu, porque ele era diferente dos demais e da maioria que não tinham vida de oração, de clamor e de busca a Deus. Não, Daniel tinha vida de íntima, de comunhão com Deus. Muitos param, desistem, muitos murmuram, muitos querem parar, desistir, muitos perdem a fé e a esperança porque esquecem de ter vida de comunhão e intimidade para com Deus. O segredo é ter vida de intimidade e comunhão para com Deus. O segredo da vitória é a oração. O segredo da exaltação é a oração. O segredo de vencer é a oração. Ninguém vence sem oração. Ninguém, em sã consciência, nas questões e coisas espirituais, vence com Deus sem a oração. Não há vitória sem oração. Não há. Aleluia. É no meio da luta e na oração que Deus nos dá força para vencermos as lutas e tribulações. O interessante aqui é que Daniel volta o rosto a Deus para o buscar com oração e súplica. Súplica aqui denota e dará a entender aquela insistência. É quando alguém suplica. Suplicar significa rogar, e rogar com persistência, rogar com insistência. Suplicar é o mesmo que pedir socorro insistentemente. E aqui Daniel orava com oração e súplicas. Ele suplicava a Deus o favor divino. Não pare de orar. Não é apenas orando 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes e a resposta não veio no seu tempo, que é diferente do tempo de Deus, que você vai querer parar de orar. Não, continue orando, continue buscando, clamando a Deus, porque a vitória vem no caminhar. O interessante aqui é que ele ora a Deus também com jejum. Muitos não jejuam mais. Muitos não têm vida mais de santificação. Jejum está atrelado à santificação. Muitos esquecem, olvidam de uma vida de santificação a Deus. Mas que a partir de hoje declaro, determino, aleluia, de olhos abertos na tua vida, uma vida de oração, buscas e jejum a Deus. E você verá certeza absoluta, Deus te exaltar. E aqui ele vai dizendo: busquei a Deus com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Quando a Bíblia diz de pano de saco e cinza, diz de humilhação, uma oração contrita, uma oração com um coração contrito, quebrantado, humilhado diante de Deus. Até porque Jesus vai dizer que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Para chegarmos diante de Deus, há segredos aqui que estão nos sendo revelados nesse versículo. Temos que orar, mas não é qualquer oração, é oração com súplica. Mas não é qualquer súplica e oração, tem que vir acompanhado de jejum. Mas além do jejum, humilharmos-nos diante
diante dele, humilharmos-nos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo certo ele nos exalte. E fazendo assim, amados em Cristo Jesus, não há cova dos leões, não há deserto, não há cativeiro que possam deter um crente de oração que busca a Deus. Crente que é detido, que é melhor dizendo, vencido pelas lutas e provações, é crente que não ora, não jejua, não busca a Deus, não tem vida de comunhão com Deus. Que nesta manhã você possa orar, jejuar, suplicar, clamar a Deus humildemente, contritamente, porque certeza absoluta a tua oração será por Deus ouvida e respondida. Mas lembre-se, não no teu tempo, no tempo dele, não no teu jeito, mas do jeito e do modo dele. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus, uma semana de vitórias, em nome de Jesus.